Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio 22 do programa Live do Rony. Aqui eu ensino várias estratégias que fazem qualquer aluno passar em cálculo de primeira. Eu sou o professor Rony e o tema de hoje é esboço de gráficos. Bom, vamos começar com o que é função, o que é um gráfico. Normalmente a gente representa como y igual a f de x, né? É a famosa função de x. E para ser uma função, você precisa de dois requisitos. Primeiro, você precisa de usar todo o domínio. Tem que usar todos os valores do domínio. Mas o que é domínio, professor? Domínio são os valores disponíveis de x. Entendeu? Então, por exemplo, vamos supor que o x pode ser qualquer número entre 2 e 10. Então, o x pode ser 3, 4, 7, 2.5, qualquer número entre 2 e 10. Você tem que usar todos esses números na função. Se você deixar de usar um, não é função. Então, o primeiro pré-requisito é esse. E o segundo é que cada valor de x só pode ter uma única imagem. Ou seja, ele só pode fazer uma correspondência com um único x. Essa é a base de tudo que a gente estuda no cálculo. Porque no cálculo a gente tem limite, derivada, integral, e a gente sempre trabalha com funções, né? Limite de uma função. Você vai derivar uma função, você vai integrar uma outra função. Então, para você passar em cálculo de primeira, você tem que pelo menos saber o que é uma função. Concorda comigo? Olha só, vou passar uma dica aqui para vocês, uma dica no gráfico, se vai ser uma função ou não. Olha só, você tem um gráfico qualquer. Se você traçar uma reta vertical e cortar o gráfico em 2 pontos, está errado, não é função. Porque o x tem 2 imagens. Agora, se você... Eu tenho um gráfico assim, se você traçar uma reta vertical em qualquer lugar, ele sempre corta o gráfico num ponto único. Então, é função. Isso é um teste rápido que você pode fazer e você consegue identificar se é função ou não no gráfico. Então, para você passar em cálculo de primeira, você tem que pegar a velocidade. Essa dica aqui é muito boa. O que não é função? Bom, não é função quando a gente não obedecer um desses dois requisitos que eu coloquei aqui. Só que o meu interesse nessa live é gráfico. Eu quero focar no esboço de gráficos aqui. Então, vou colocar alguns exemplos de gráficos que não são funções. Por exemplo, uma circunferência e uma parábola deitada. Por que não é função? Vou colocar a parábola assim. Pronto. Por que não é função? A gente vai usar o teste da reta vertical. Tá? É uma dica para você verificar quase imediatamente. Você bate o olho no gráfico e sabe se é função ou não. Você traça aqui uma reta vertical e tá vendo que essa reta vertical cortou a circunferência em 2 pontos? Ela tem que cortar só em um ponto para ser uma função. Como cortou em 2, não é função. Não é função. E aqui também, quando você tem uma parábola deitada, a reta vertical corta o gráfico em 2 pontos. Portanto, também não é função. Tá? Tem vários gráficos que não são funções. Mas cuidado, não é uma função de x. Você pode interpretar isso aqui como uma função de y. Só que isso aí fica para outro dia, tá? E deixa eu colocar um exemplo aqui de algo que é função, só para ficar bem completo. Você tem essa função, por exemplo. Se você traçar uma reta vertical em qualquer lugar, perceba que essa reta vertical corta o gráfico preto em apenas um ponto. Então, isso é função. É função. Entendeu? Então, essa dica aqui é muito importante para você passar em cálculo de primeira. Tá? Como que você vai ficar calculando limite, derivada, integral de uma função se você não sabe nem o que é uma função? Quais são os tipos de funções? Tem vários, eu vou citar alguns aqui para vocês. Tá? Por exemplo, y igual a e elevado a x. Essa função aqui é chamada de função exponencial. Não vou escrever tudo, não.
Vou sim. Exponencial. Muita gente chama de ESP também, né? Função exponencial. Essa função, ela tem esse formato aqui, ó. A principal característica da função exponencial é ter um x no expoente. Entendeu? A base é um número. Então, esse número aqui pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4. Entendeu? Essa é uma função exponencial. E ela tem dois tipos. Quando a função exponencial ela tiver uma base maior do que 1, quando a base, deixa eu escrever aqui uma letra A, se essa base for maior do que 1, esse gráfico ele vai ter um formato crescente, ele vai ser assim. Se a base tiver um formato entre 0 e 1, aí esse gráfico vai ser decrescente. Por exemplo, o A pode estar entre 0 e 1. Então, são dois exemplos de funções exponenciais. Vamos colocar um exemplo numérico. Isso aqui pode ser 2 elevado a x, pode ser 3 elevado a x, pode ser o E elevado a x, porque a base é maior que 1. E se a base for menor que 1, então, por exemplo, 0,5 elevado a x, 1/3 elevado a x, como a base está entre 0 e 1, ela vai ter esse formato decrescente. Então, é muito comum, no cálculo, né, pedir limite, derivados, integrais de funções exponenciais. Por exemplo, lá em integrais, pode pedir para você calcular a área que está entre uma função exponencial e o eixo x, por exemplo. Aí você tem que calcular uma integral. Então, para você passar em cálculo de primeira, é importante você conhecer os tipos de funções que existem. Aqui eu comentei sobre a função exponencial, mas tem várias outras, né? Tem a função modular, que é quando você coloca o x dentro de um módulo. Tem a função logarítmica, que a galera odeia, né? Nossa, os alunos odeiam função logarítmica. Impressionante. Tem também função vetorial, que você coloca o x dentro do vetor. Função matricial, você põe um x dentro da matriz. Tem vários tipos de funções. Isso é a base de todo o cálculo. Tá? Para você passar em cálculo de primeira, vale a pena aí dar uma revisada em toda aquela matéria de funções do ensino médio. Pessoal, hoje nós vamos focar na resolução desse exercício aqui. O Pedro Lucas, ele enviou esse exercício para mim, tá? E eu vou ajudar ele. Essa aula aqui vai ser focada na dúvida do Pedro. O Pedro, ele mora em Sergipe e faz engenharia de computação na Universidade Federal de Sergipe. Engenharia de computação deve ser bem legal. Uma curiosidade, tem uma matéria chamada cálculo numérico, que você programa o computador para fazer limite, derivada, integral, são métodos numéricos. E Pedro, com certeza você vai ter essa matéria na sua faculdade. Como você faz engenharia da computação, nossa, você vai ver cálculo toda hora. Você vai ter que programar o computador com métodos numéricos. E assim, limite, derivada e integral vai ser a base de tudo, meu amigo. Olha só, a questão que você passou para mim é sobre esboçar o gráfico de uma função. Mas, olha os dados que o enunciado falou sobre essa função. Quem nunca viu cálculo na vida, quem não sabe o que é limites, olha para esse negócio aqui e não entende nada. Olha, limite no infinito, limite com expoente negativo, com expoente positivo. Então isso aqui, para quem nunca viu cálculo na vida, parece meio doido, né? Mas assim, eu vou explicar essa questão passo a passo com vocês, vou explicar os pré-requisitos e pode ficar tranquilo que isso não é uma aula de faculdade. Eu estou aqui para fazer você passar em cálculo de primeira. Então não vai ser aquela linguagem complexa, não vai ter correria. Eu vou explicar aqui com muita calma, usando esse caderno digital com várias cores diferentes. Então vem comigo porque você vai aprender a fazer uma questão. Essa questão não é simples, tá? Você vai aprender a fazer uma questão bacana aqui de cálculo e mesmo que você não tenha chegado nessa matéria ainda, continue assistindo porque quando você chegar nessa parte, você já vai entender muito melhor o que o professor vai falar.
Quais são as maiores dificuldades dos alunos? Eu recebo muito essa dificuldade, galera. Olha só, a matéria de cálculo é muito difícil. Gente, eu concordo com vocês, tá? Porque quando eu fiz engenharia civil lá em 2015, nossa, eu lembro que eu cheguei na sala de aula, tava todo mundo aquela cara de assustado e o professor passando um monte de matéria, demonstrando fórmula e parece que é uma coisa impossível. Por que isso acontece? Porque a gente sai do ensino médio, a gente está acostumado com aquela matéria mais tranquila, né, do vestibular, aí do nada a gente chega na faculdade. E assim, não tem uma matéria de transição, sabe? Você chega lá na faculdade, galera, é outro mundo. Você chega na faculdade e já chega de cara, cálculo 1, que é uma das matérias que mais reprovam os alunos. Pode perguntar, se você conversar com algum veterano na faculdade, o pessoal sempre fala assim, ó, tomar pelo menos um pau no cálculo é normal, né? O pessoal sempre fala isso, porque essa matéria tem um índice de reprovação alto. Só que eu tô aqui para mudar esse cenário, tá? Vem comigo, acompanha essas lives aqui, porque a minha missão de vida, eu vim nesse mundo aqui para fazer qualquer aluno passar em cálculo de primeira. E assim, cálculo é uma matéria grande, tem limites, derivadas, integrais, pré-cálculo, mas nada é tão difícil que não pode ser subdividido em coisinhas fáceis. Então, essa é a dica, tá? Esse é o meu principal método. Por exemplo, eu pego limites e divido limites em 4 tipos. Aí eu pego aqui o segundo tipo e divido ele em 4 tipos. Aí eu pego esse tipo aqui, divido ele em mais 3 e vou subdividindo. Aí quando você divide ao máximo possível, se eu te ensinar isso aqui, olha, e você entender, a matéria fica fácil, sacou? Então esse é o segredo. Tenta subdividir as coisas, porque quando você subdivide, fica mais fácil, tá? Cálculo, ele é difícil, na verdade ele parece ser difícil, mas se você usar o método certo, é tranquilo e dá para passar. E presta atenção, passar em cálculo é diferente de saber a matéria de cálculo, de dominar toda a matemática, tá? Se você estiver estudando para ser professor, aí é outra coisa, você nem devia estar aqui, tá? Porque o meu objetivo aqui é fazer você ir bem na prova, tirar uma nota boa na prova de cálculo e passar. Muita gente quer só passar em cálculo e nunca mais ver essa matéria na vida, né? Então, esse é o objetivo aqui. Porque se o seu objetivo for dominar o cálculo todo, a nossa conversa seria completamente diferente. Enfim, bora continuar. Galera, eu vou explicar os pré-requisitos, porque isso não é uma aula de faculdade, eu não vou assumir que você já sabe um monte de coisa. Tá? Eu vou passar várias coisas aqui, vários conceitos que vai ser importante para resolver aquela questão. O primeiro é limite no infinito. Olha só, quando aparecer x setinha infinito ou x setinha menos infinito, gente, você só vai, quando está no infinito, você vai interpretar isso aqui à direita do gráfico. É só isso. Quando for menos infinito, você interpreta à esquerda. Qual que é a ideia? Imagina o eixo x. Se você imaginar o eixo x, concorda comigo que, sei lá, o 0 está aqui, depois vem 1, depois vem o 2. O infinito, ele está na extrema direita. Então, sempre que aparecer x tendendo ao infinito, você vai olhar para a direita do gráfico. E se aparecer x tendendo ao infinito, né, obviamente, que é menos 2, menos 3, o menos infinito é um número muito pequeno. Então, você vai olhar sempre para a esquerda. É isso, tá bom? É simplesmente isso. Agora, o que esse limite está falando? Olha que legal. Lá na direita do gráfico, isso aqui está chegando perto de 3. E se você olhar o gráfico à esquerda, lá na esquerda, esse negócio está chegando a menos 4. Entendeu? Olha que forma diferente de interpretar. Vamos analisar isso num gráfico? Olha só. Eu vou colocar um gráfico aleatório aqui, tá? Se você pegar esse gráfico lá na direita, ele vai chegar perto do 3. E o 3, eu vou colocar ele aqui em vermelho, com uma reta tracejada. Assim, ó. Esse aqui vai ser o nosso 3. Tá bom? Aqui, ó. Esse é o y igual a 3. E eu vou colocar o y igual a menos 4 lá embaixo. Né? Porque o y é negativo. Então, o que está acontecendo?
Imagina um gráfico que lá na direita ele chega perto do 3. Então, sei lá como que é o gráfico aqui. Peraí, deixa eu fazer uma coisa mais organizada. Quando ele vai no máximo à direita, ele chega perto do 3. Entendeu? E se você olhar para a esquerda, ele chega perto do -4. É isso. Sempre que trabalhar com um limite no infinito, no menos infinito, é só você olhar para a direita ou para a esquerda. Esse é o segredo. Tá vendo? Parece que é difícil, mas fica tranquilo, porque eu vou usar uma linguagem assim completamente diferente, tá? Isso que é importante para você passar em cálculo de primeira, tá? O cálculo tem muito gráfico e é essa aula que vai ser focada em gráficos, tá bom? Próximo pré-requisito. Aqui, galera, eu mostrei um exemplo em que a resposta está dando 3, ou a resposta está dando -4. E se a resposta for infinito? Ou menos infinito? Isso pode acontecer também. E a gente tem que saber interpretar isso. Olha só, você já sabe, né, que eu acabei de explicar para vocês, que quando o x está tendendo a infinito, você vai olhar para a direita. E se o x estiver tendendo a menos infinito, você olha para a esquerda. Beleza? Isso não muda. Sempre que tiver infinito, direita, menos infinito, você vai olhar para a esquerda. Só que, quando está à direita, isso aqui não vai chegar perto de um número. Isso aqui vai para menos infinito, ou seja, ele vai descer. Não vai chegar perto de um número, ele vai descer o máximo possível. Então, quando a resposta do limite for menos infinito, você vai entender o quê? Que esse negócio está descendo. É como se fosse um número muito pequeno, né? Muito negativo, só que no y. Se você pegar um número muito pequeno no y, você vai olhar lá para baixo. Um número muito grande no y, você vai olhar lá para cima. Então, se a resposta do limite for infinito, você olha para cima. Se for menos infinito, você olha para baixo. É isso. Aí pensa comigo. A gente tem que ter um gráfico em que lá na direita ele vai para baixo. Só isso. Então, vamos esboçar um gráfico qualquer. Ó, só que lá na direita ele tem que ir para baixo. Lá à direita, no máximo à direita, ele tem que descer. E à esquerda, aqui, ó, quando você olha para a esquerda, ele tem que ir para mais infinito. E quando você olha para mais infinito, é só lembrar que você sobe. Entendeu? Esse é o segredo. Então, aqui, olha, o gráfico ele vai subir. Ele tem que ir para cima. À direita, ele desce. À esquerda, ele sobe. É isso. Então, é só você traduzir. Sempre que o x está no infinito, vai para a direita. X indo para o menos infinito, vai para a esquerda. Se a resposta for mais infinito, sobe. Se for menos infinito, desce. É isso. Olha como é que é mais fácil essa linguagem, né? Então, para você passar em cálculo de primeira, é importante você entender o que significa o limite no infinito no gráfico. Tá bom? Isso aqui é muito comum nas provas. Um outro pré-requisito. E se aparecer algo desse tipo, galera? Mais um exemplo para vocês. Olha só. Lá no infinito, x no infinito quer dizer direita. X com menos infinito significa esquerda. Beleza. E a resposta? A resposta aí é o contrário. Né? Você vai olhar para cima ou para baixo. Se é mais infinito, você vai olhar para cima. Ok? Se é menos infinito, você vai olhar... Não, aqui é mais infinito de novo, então ele vai para cima de novo. O que significa isso? O gráfico à direita sobe e a esquerda também sobe. Aí vamos inventar um gráfico qualquer um. Porque o gráfico ele pode aparecer qualquer coisa aqui nesse gráfico, ó. Qualquer coisa. Mas lá na direita ele tem que subir e lá na esquerda ele também tem que subir. Entendeu? O que acontece aqui no meio não importa, porque a gente está olhando só para a direita ou só para a esquerda. Aqui, ó. Quando você vai lá para a direita, o gráfico sobe. Quando você vai lá no máximo à esquerda, o gráfico também sobe. Para você passar em cálculo de primeira, essa noção de direita e esquerda, para cima e para baixo, é extremamente importante. Só que aqui a gente usa uma notação diferente. É só seguir esse padrão aqui, que essa parte fica mais fácil. E olha só, mesmo se você não souber nada de limites,
É para lembrar disso. Sempre que aparecer x tendendo a infinito, direita. Menos infinito, esquerda. Tá vendo como que é simples? E é intuitivo. É intuitivo isso. Você não precisa ficar decorando. Mais um pré-requisito. Agora a gente vai mudar um pouco a lógica. Olha só. Agora o x não vai para infinito, nem para menos infinito. O x chega perto de 3. Deixa eu colocar uma reta tracejada aqui, ó. O 3 vai ser essa reta vertical, tá? O que significa esse 3 com expoente positivo? Galera, isso aqui não é 3 positivo. Isso aqui não é 3 negativo, tá? O sinal do 3 você coloca antes do 3, olha. Pode ser mais 3 com expoente mais, pode ser mais 3 com expoente menos. E quando é positivo, você nem precisa de pôr mais, né? Normalmente a gente nem coloca. Se fosse menos 3, ó, menos 3 com positivo, menos 3 com expoente negativo. Então, o sinal do número, ele aparece aqui, ó. O expoente positivo ou negativo é outra coisa. E vamos interpretar isso, olha só. Quando o expoente é positivo, significa que está depois do número. Depois. Se o expoente for negativo, você vai olhar antes do número. Pronto. É isso. Então, para você passar em cálculo de primeira, entenda isso, tá? Expoente positivo não tem a ver com o sinal. Tem a ver que está um pouco depois do número. Expoente negativo está um pouco antes. Então, imagina essa reta aqui, representando o 3, tá? Essa reta que corta o eixo X aqui no 3. Se você olhar um pouquinho depois do 3, ou seja, aqui, ó, imagina aqui, ó, entendeu? Um pouquinho depois do 3. Aqui assim, ó, se você imagina você alongando aqui o máximo possível, é um pouquinho depois do 3. Sacou? Essa é a ideia. E 3 à esquerda é um pouquinho antes do 3, tá? Tipo aqui assim. Quando você vai depois do 3, o que está acontecendo? A resposta vai para o infinito. E lembra, quando a resposta do limite vai para o infinito, você interpreta isso como ele sobe, ele vai para cima. E se a resposta é menos infinito, ele vai para baixo. Pronto. Então, depois do 3 ele sobe, depois do 3 o gráfico tem que vir lá de cima, antes do 3 ele tem que vir lá de baixo. Então, você vai interpretar assim, ó. Antes do 3, o gráfico está descendo. Depois do 3, o gráfico está subindo. Então, você tem que imaginar isso sempre chegando perto do 3. O gráfico, quando chega perto do 3, ele desce. O gráfico, quando chega perto do 3, ele sobe. Aí você pode analisar a direita ou a esquerda. Isso aqui cai demais na prova de cálculo. Tá bom? Vamos ver mais um exemplo aqui. Dessa vez é um exemplo bem parecido, só que eu coloquei agora um número negativo. Então, a diferença é que aquela reta vertical vai estar aqui antes, um pouco antes aqui assim. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que tomar cuidado com essas coisinhas. Por exemplo, sempre que você tem uma reta vertical, você vai escrever x igual ao número. X igual a menos 2 representa uma reta vertical que corta aqui o eixo X no 2. Tá? Isso aqui é bem comum de aparecer. Então, vamos lá. Mesma ideia. Ó. Menos 2 à direita. Isso significa que está depois do menos 2. E se você olhar para a esquerda, ele está um pouco antes do menos 2. Só isso. E o negócio está dando infinito. Significa que vai subir. Está dando infinito de novo. Significa que vai subir. Tá vendo como que é fácil a interpretação? Vamos lá. Vamos esboçar esse gráfico. Quando você está depois do 2, o gráfico tem que subir. Então vai ser algo assim. Ó. Por quê? Depois do 2, olha lá, o gráfico sobe. E antes do 2 ele também sobe. Então ele tem que vir lá de cima. Viu como que é diferente? Esse gráfico, esse limite, está te mostrando como é o comportamento do gráfico próximo do menos 2. Sacou? É isso. E essa reta vertical, ela é chamada de assíntota. Deixa eu escrever ela aqui para vocês. Assíntota é uma das maiores aplicações de limites, tá bom? Assíntota vertical, tem assíntota horizontal, tem assíntota inclinada também. Já viu que tem uns gráficos que são assim, ó, você tem uma assíntota inclinada.
Só que não é o foco da aula de hoje, não. Então, para você passar em cálculo de primeira, cuidado com as assíntotas do cálculo, tá? Limite, uma das maiores aplicações são as assíntotas. Enfim, bora continuar. Mais um exemplo aqui. Dessa vez, galera, o x está tendendo a 0 à direita e 0 à esquerda. Aqui tem um detalhe bem interessante. Porque quando você pensa no 0 à direita, aí é sempre positivo, né, pessoal? Porque se você está um pouquinho depois do 0, é lógico que é positivo. Então aqui confunde muito. Porque o 0 mais, né, o 0 à direita, ele também significa um número positivo. E da mesma forma, se você pegar um 0 à esquerda, que é um pouco antes do 0, ele é um número negativo. Né? Essa é uma observação interessante aí, quando a gente faz o limite perto do 0. Então, se a gente faz a direita, mesmo esquema, hein? Se está à direita, você vai olhar antes do 0. Se estiver à esquerda, você olha... Espera aí. Aqui eu coloquei errado. Corrijo aqui, ó. A direita é depois do 0. E a esquerda, expoente negativo, vai ser antes do 0. Pronto. Igualzinho a gente fez nos exemplos anteriores aqui. Se aqui está tendendo a menos infinito, você vai olhar para baixo. Se está tendendo a infinito, você olha para cima. Sacou? Então vamos lá. Nesse exercício aqui, a reta vertical que a gente vai colocar, ela vai estar em cima aqui do eixo y. Vai ser o próprio eixo y. Lembra que o x igual a 3 está aqui, o x igual a menos 2 está aqui, o x igual a 0, ele é o próprio eixo y. Tá bom? Então, o gráfico está falando que quando está um pouquinho depois do 0, ele vai para baixo. O gráfico tem que ir para baixo quando estiver chegando perto do 0. Vou fazer de novo sem essa seta. Então, à direita do 0, ele vai para baixo. E à esquerda do 0, ele vai para cima. Então, o gráfico, não sei o que acontece aqui, mas quando ele chega perto do 0, ele tem que subir. Entendeu? É isso, galera. Não é difícil. Quando você interpreta, né, se é antes, se é depois, se é para cima, se é para baixo, às vezes você nem sabe o que é limite, você não sabe ainda como trabalhar com limites, mas consegue resolver vários exercícios. Então, para você passar em cálculo de primeira, já vai acostumando com limites e gráficos e funções, tá? Porque cálculo é a continuação da matéria de funções lá do ensino médio. Galera, bora colocar a mão na massa e finalizar o pré-requisito aqui com a função ímpar. Você sabe o que é uma função ímpar? Olha só. Definição de função ímpar. O f de menos x é igual a menos o f de x. Não preocupa com isso, porque aqui nós vamos focar no gráfico. Mas tem várias questões que trabalham com essa definição aqui. Inclusive em integrais, em séries. Mas a gente não vai focar nessa aula aqui, não. Aqui a gente vai se preocupar só com o gráfico. Qual que é a principal característica da função ímpar? A função ímpar, ela é simétrica em relação à origem. Em outras palavras, você pode girar o gráfico 180 graus em torno da origem. E para ficar mais fácil ainda, porque eu sei que muita gente não entende isso, a dica é você refletir em relação ao x, vou mostrar como é que faz, e depois você reflete em relação ao y. Esse é o jeito mais fácil de você enxergar a simetria em relação à origem. Então, deixa eu colocar um exemplo aqui, olha só. Vamos imaginar esse gráfico aqui. Esse gráfico. Eu quero refletir esse gráfico em relação à origem. Qual que é a dica, galera? Você espelha esse gráfico em relação ao eixo x. Então, imagina um espelho aqui, ó. Imagina que você tem um espelho aqui no chão. Espera aí, deixa eu colocar essa reta aqui assim, ó. Imagina que aqui é um espelho e tudo que está aqui você vai jogar para cá. Sacou? Você espelha em relação ao x e depois você vem aqui e espelha em relação ao y. Então você vai passar esse gráfico roxo para cá. Aí ele vai ficar... Deixa eu ver, ele vai ficar assim, ó. Entendeu? Olha só, você espelha no x e depois espelha no y. Esse é o segredo para você ver a simetria de uma função ímpar. Então, esse gráfico aqui, pessoal, olha só. Y é igual a x ao cubo. É o famoso y igual a x ao cubo. Para você passar em cálculo de primeira,
Eu te garanto que você vai ver essa função aqui, esse gráfico, várias vezes. Mas o foco desse pré-requisito aqui é você entender a simetria da função ímpar, porque isso aqui trava muito aluno e sempre cai nas provas de cálculo. Essa questão ela é dividida em letra A e letra B. Tá? A letra B tem função ímpar e a letra A não tem função ímpar. E presta atenção, ele está pedindo para a gente esboçar um gráfico de forma livre. A gente vai fazer o que a gente quiser aqui, respeitando as regrinhas que ele está pedindo. Então, vamos começar interpretando o infinito. Esses dois aqui, ó. Galera, pensa comigo. Se o x está tendendo a infinito, a gente vai olhar para a direita. Se é menos infinito, você olha para a esquerda. Ó, a resposta está dando infinito, então você vai olhar, isso aqui significa que ele tem que ir para cima. A resposta está dando zero, isso significa que tem que chegar perto do zero. Entendeu? Vamos interpretar isso aqui, ó. Lá na direita o gráfico tem que ir para cima, ou seja, o gráfico tem que vir mais ou menos assim, ó. Ele tem que vir lá de cima. Porque se você olhar no máximo à direita, ele tem que subir. E se você olhar no máximo à esquerda, porque menos infinito, você tem que olhar para a esquerda. O gráfico chega perto de zero. Ou seja, ele tem que chegar perto aqui do eixo X. Ele tem que chegar aqui, ó. Só que ele pode chegar aqui por baixo ou por cima, né? Tanto faz. Tanto faz. O que significa... O que é importante é, se você ir para a esquerda, o gráfico tem que chegar perto de zero. Então tem essas duas opções. Agora vamos interpretar mais. Olha só, ele deu aqui a informação do zero à direita e do zero à esquerda. Zero à direita é um pouquinho depois do zero. Um pouquinho depois do zero, o gráfico vem lá de cima. Então, ele vai ter que vir lá de cima. Quando está um pouquinho à direita, né? Lembra que o zero é o próprio eixo Y. Tá? Esse aqui é o zero, essa linha vermelha. Então, um pouco à direita, ele tem que vir lá de cima. E um pouco à esquerda, o gráfico vem lá de baixo. É isso que está acontecendo nesses dois limites. Então, a gente viu quase tudo. A gente viu esses dois, está faltando apenas essa informação. Quando o x tende a 2, vai para infinito. Menos infinito, né? Então, a gente tem que traçar uma reta vertical no 2 e está indo para menos infinito. Ou seja, o gráfico perto do 2, ele tem que ir para baixo. Ele tem que descer. Então, ele tem que fazer algo desse tipo aqui, perto do 2. Entendeu? Eu coloquei pedaços do gráfico aqui. Agora a gente vai juntar os pontos da forma que você preferir. Tá? Então, deixa eu fazer algo aqui bem diferente para vocês. Vou colocar em rosa. Pode ser rosa. Ó, o gráfico vai começar aqui de baixo e vai subir. Depois ele vai sair aqui embaixo e ele tem que subir chegando perto do eixo Y. Depois ele vai sair lá de baixo e ele pode fazer isso aqui, ó. Entendeu? Ele pode fazer isso aqui. Uma outra opção. Ó, ele pode subir, mas depois tem que descer, porque lá na direita ele tem que chegar no zero. Então, assim, tem várias opções de resposta. Você pode fazer isso aqui também, ó. Olha só. O gráfico ele sai aqui de baixo, aí ele sobe, desce, só que lá na direita ele chega perto do zero. Então, assim, essa parte aqui intermediária, ela é livre, você pode fazer o que você quiser. Mas na extrema direita ele sobe, na extrema esquerda ele chega perto de zero. Um pouco à direita do zero, ele sobe, um pouco à esquerda do zero, ele desce. E quando você chega perto do 2, ele está sempre descendo. É isso que importa. Então a gente esboçou um gráfico respeitando todas as restrições que o enunciado pediu. Tá bom? Para você passar em cálculo de primeira, esse tipo de exercício aqui é extremamente importante. Isso aqui é muito comum nas provas, tá bom? E assim, a gente está trabalhando com a parte gráfica. Só que muitas vezes a gente tenta resolver esse limite sem gráfico nenhum. É um outro tipo de questão que eu não vou focar nessa live, tá? Vamos fazer a letra B agora? Letra B,
Presta atenção, ela é uma função ímpar. Então, ela é simétrica em relação à origem. Nessa questão, vamos interpretar... deixa eu ver... Essa parte aqui, ó. Vamos olhar o 2 à direita e o 2 à esquerda. Então, 2 à direita, coloca uma reta horizontal representando o 2. À direita do 2, o gráfico é infinito. Direita do 2, ele é infinito. Então tem que subir, tem que sair lá de cima, perto do 2. E, a esquerda, né? A esquerda do 2, o gráfico tem que vir lá de cima. Pronto. E à direita do 2, ele tem que sair lá de baixo. Essa é a interpretação desses dois limites aqui. Fechou? O que mais que ele está falando? E quando chega perto do 0 à direita, ele tem que sair lá de cima. Então, o 0 está aqui, né? O 0 é o próprio eixo Y. Um pouco à direita do 0, o gráfico também tem que vir lá de cima. Então, ele tem que vir lá de cima e tem que chegar aqui. Agora, o que acontece aqui no meio, você pode fazer o que você quiser, tá? Eu vou chutar aqui, eu vou colocar um exemplo, tipo uma parábolazinha assim. Acho que vai ficar melhor assim. Pronto, vamos supor que seja assim. Você pode fazer o que você quiser aqui, tá? O que importa é que o gráfico está subindo à direita do 0 e também está subindo à esquerda do 2. Pronto. E aqui, olha, à direita do 2, o gráfico também está subindo. Agora, o que acontece depois não importa, porque o gráfico não falou o x tendendo a infinito. Ele não deu essa informação. Então, o que acontece aqui depois, ó, ele pode subir, ou você pode fazer o gráfico subindo e depois descendo, ou você pode fazer o gráfico chegando perto do eixo x. É livre, tá? O que é importante é, depois do 2, o gráfico está descendo. Então, tem várias possibilidades. Isso é um exercício bem livre. Eu vou fazer algo desse tipo aqui, como exemplo. E tem mais uma informação para a gente finalizar. Ele ainda falou que o f de 0 é 3. O f de 0 é 3. Isso significa que, quando o x é 0, o y é 3. Então, vamos chutar que seja esse o ponto aqui, porque está fora de escala, né? Vamos fingir que o 3 está aproximadamente aqui. Aí é só você pensar, ó, o x daqui é 0 e o y é 3. Então, aquele ponto, ele também faz parte do gráfico. Aí, tem um detalhezinho, porque não acabou, né? Ele falou, olha só, a função ela é ímpar. A função é ímpar. Para essa função ser ímpar, pessoal, ela tem que ser simétrica em relação à origem. Então, a gente vai ter que espelhar todo o gráfico em relação ao eixo x. Então, acompanhe aqui comigo, hein? Vou colocar em vermelho. Esse ponto aqui, que era 3, ele vai descer lá para o menos 3. Espelhamos ele para baixo. Esse gráfico tinha uma parábola em cima, ele vai lá para baixo, ele vai ficar aqui. Ó. Espelhamos, a gente está espelhando em relação ao eixo x. E esse gráfico aqui, quando a gente espelha, ele fica assim. Então, você tem que imaginar que o eixo x é um espelho. Tudo que está acima do eixo x, vou colocar com outra ali, tudo que está acima do eixo x vai para baixo. E, ó, tudo que está acima foi para baixo e tudo que está abaixo foi para cima. O eixo x é um espelho. Tá? Só que, depois de espelhar em relação ao eixo x, a gente tem que pegar todo esse gráfico que está em vermelho e agora a gente vai espelhar em relação ao eixo y. Então, a função ímpar você tem que, quando fala espelhamento em relação à origem, você faz duas reflexões ao mesmo tempo. Primeiro em x, depois em y. Isso é o mesmo de girar o gráfico 180 graus. E para você passar em cálculo de primeira, isso aqui é importante. Essa questão não é fácil, tá, gente? Não é considerada uma questão simples. Mas vem comigo que a gente vai chegar lá. Olha só,
Agora a gente vai espelhar o gráfico que está em vermelho para a esquerda. A gente vai espelhar em relação ao eixo Y. Então, essa parte aqui, ó, se você espelhar, ela vai vir para cá. Certo? Essa parte aqui, ela foi espelhada para a esquerda em relação ao eixo Y. Imagina que o eixo Y, essa parte em preto, é um espelho. Tá bom? E essa parte que está aqui em vermelho, essa parte aqui, deixa eu colocar aqui, ó, ela vai ser espelhada para cá. Sacou? Então vai ficar mais ou menos assim. Pronto. E está faltando ainda esse ponto aqui, ó. Muita gente esquece desse ponto. Se você espelhar esse ponto aqui em relação ao eixo Y, ele não muda, porque ele está em cima do espelho. Então, essa é a resposta. Eu vou apagar essas partes aqui, ó, porque isso aqui foi só um ajuste que a gente fez. Esse é o gráfico, galera, espelhado. Bem legal, né? Aqui, a gente não pode marcar que esse gráfico está fechado em cima e embaixo. Por quê? Um X só pode ter um único Y. Então, se você marca a bolinha fechada em cima e embaixo, está errado. Tá? Ele está falando que o f de 0 é 3. Então, vamos deixar fechado em cima e aberto embaixo. Vai ficar fechado aqui. E aqui ele fica aberto, por exemplo. Aí aqui vai ser 3 e aqui é o menos 3. Esse é o gráfico que o enunciado está pedindo. Perceba que ela é uma função ímpar, porque se você pegar o gráfico e girar 180 graus, existe uma simetria ali. Então, essa questão, ela é um desafio. Ela não é uma questão simples, não. Tá bom? Então é isso, galera. Bora fazer um resumão? Não sai dessa aula ainda não, porque eu quero fazer um comentário aqui no final sobre integrais, sobre área de gráfico. Mas bora resumir tudo que a gente viu? Nós vimos a definição de função e eu passei o teste da reta vertical, né, que é um segredo aí bem legal. Você consegue descobrir se vai ser função ou não imediatamente, bem rápido. A gente viu também o que não é função, né? Essa é a base de todo o cálculo, o que é e o que não é função. Quais são os tipos de funções que existem? Eu dei o exemplo da função exponencial, que pode ser crescente, pode ser decrescente, mas tem várias outras funções, como modular, logarítmica. E nessa aula a gente ajudou o Pedro Lucas, que faz engenharia de computação. Ele passou uma questão bem complexa aí para a gente, é um desafio, né? Esboçar o gráfico de uma função ímpar. Então, eu expliquei, eu dei uma dica de estudo aqui para vocês que acham que cálculo é muito difícil, e a gente viu vários pré-requisitos aqui. A gente sabe interpretar agora quando o x é infinito, quando o x tende a menos infinito, quando a resposta do limite é mais ou menos infinito. A gente viu também quando o x tende a 3 pela direita, pela esquerda. Nossa, a gente viu coisa demais. A gente viu o que é assíntota, que o zero à direita ou o zero à esquerda também indica sinais. A gente viu muita coisa. E a gente viu ainda o que é uma função ímpar. Eu sei que muitos de vocês nem sabiam que existia esse tipo de função. Tá? Só para você ter uma ideia, existe ainda a função par. Tem essas duas classificações. Uma função pode ser par ou ímpar. E a gente finalizou aqui resolvendo essas duas questões. Esboçamos dois gráficos, respeitando aí os requisitos do enunciado. E galera, para você passar em cálculo de primeira, fique esperto, porque esse tipo de questão aqui é muito comum na prova. Ele te dá algumas informações e pede para você esboçar o gráfico. É livre, mas você tem que respeitar as restrições que o enunciado está pedindo. Agora, para você passar em cálculo de primeira, presta atenção, só essa live não é suficiente, porque tem várias outras matérias. Por exemplo, tenta esboçar esse gráfico aqui. Isso não é só uma reta ou uma parábola. E com as matérias que a gente aprende no cálculo, é possível esboçar esse gráfico. Tá? A gente usa, tem um passo a passo, um roteiro todo bonitinho para esboçar esse gráfico.
Integrais, olha só, integral de E elevado a x vezes seno de x é uma integral clássica em prova. Uma das aplicações de derivadas integrais também é o cálculo de área. Como que você calcula essa área que eu coloquei aqui em preto? Como que você resolve um limite desse tipo aqui, olha, um limite trigonométrico? Então tem muita coisa que não tem, é impossível falar de tudo, né, numa live só. Então assim, se você achou interessante algum tópico que eu falei aqui, põe nos comentários. Se você teve alguma dúvida nessa aula, coloca aqui nos comentários também, porque o que você escrever aqui pode ser o tema da próxima live, tá? E muito obrigado a você que chegou até aqui. Você está mostrando para mim que você está comprometido, você está comprometida a passar em cálculo de primeira. Então, muito obrigado aí pela sua atenção por mais de 45 minutos. Essa live foi bem legal.